Olá, telespectadora e telespectador do canal 6 da NET, Núcleo Educação e Cultura. Nós transmitimos também online tvcrio.org.br. E aqui conosco, a quem já agradecemos, né, o nosso querido Moza Noronha, ele que é poeta. Moza é pastor luterano, mas também professor de sociologia, ética, enfim. Agradecemos, Moza, obrigado pela sua presença, viu? A casa aqui vai continuar sendo sua e é uma riqueza poder contar com essa sua fantástica e invejável inteligência e cultura e, sobretudo, sensibilidade humana. Eu poderia começar com o que mais está nos, assim, emocionando e causando, da nossa parte, assim, preocupação, que são as vítimas de Brumadinho, né? Como se não bastasse, a gente não aprendeu nada com Mariana, né, Moza? Pois sim. Meu querido Francisco Soriano, primeiramente eu quero agradecer a você, a direção da TV Comunitária, por esta oportunidade de estar aqui neste programa. Eu sei do trabalho belíssimo, sobretudo onde se toca na cultura, e você e a TV Comunitária são expoentes nesta ótica, nesta dimensão. Uma vez estive jantando com o grande educador Paulo Freire, pernambucano como eu, na cidade de Genebra. Fui convidado para jantar em sua residência e a dona Elza Freire, sua esposa, preparou uma feijoada. E Paulo Freire disse: Mozart, comida é cultura. E a cultura é tudo aquilo que o ser humano faz. Sua maneira de falar, de vestir, de cantar, dançar. A cultura tem uma dimensão muito ampla. Portanto, eu parabenizo esta TV Comunitária pela ênfase à questão de difundir a cultura. Eu diria, Moza, que se alimento, quer dizer, refeição é também cultura, preparar um jantar, eu diria que a cultura é o alimento da alma. Sim. E nesta, faz bem, né? E nesta integração de alma e corpo, não há dicotomia entre alma e corpo. Um corpo sem alma é cadáver e uma alma sem corpo é fantasma. O ser humano é uma unidade, é uma união psicossomática de corpo e alma. Portanto, a cultura é tudo. Nosso andar é cultura, como disse a nossa refeição, nossa forma de falar, tudo faz parte da cultura. E é pena que os nossos governos têm se dedicado tão pouco à questão da cultura. Acabamos de ouvir o programa anterior, em que os nossos convidados transpiraram cultura nas palavras, no som, no acordeon plangente. Mas faltou a gaia, todo mundo não usa. Pois é. Mas sobre os acontecidos em Brumadinho, eu trago uma posição oficial da minha igreja, da Igreja Luterana, Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil. Começa dizendo: no princípio Deus criou os céus e a terra. O primeiro capítulo da Bíblia é uma confissão de fé que reconhece em Deus a origem de tudo.
Deus criou o mundo para que nele haja vida. O rompimento de uma barragem de rejeitos de minério de ferro em Brumadinho constitui o oposto da ação criadora de Deus. Em Brumadinho, no dia 25 de 1 de 2019, observamos a destruição e a morte. A Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil expressa sua profunda consternação com esse desastre. Em primeiro lugar, externamos nossa solidariedade às pessoas da região atingida. Sabemos que é impossível mensurar o drama das vidas arrastadas e soterradas pela avalanche de lama. Sabemos que é impossível mensurar o sofrimento de quem perdeu pessoas queridas. Sabemos que é impossível mensurar a aflição de quem espera ansiosamente por um sinal de vida ou por uma notícia. Não podemos mensurar a dor, mas podemos expressar solidariedade e afeto em orações, pensamentos, palavras e ações. Ao Deus que criou a vida, suplicamos que conceda consolo e fortaleça a rede de amparo e cuidado que se formou em muitos lugares. Às nossas comunidades pedimos que orem e desenvolvam ações para afirmar solidariedade. Às autoridades reivindicamos que atuem vigorosamente nos diversos âmbitos para que assistência seja prestada, responsabilidades sejam apuradas e danos sejam mitigados. Que a ação do Estado seja firme e forte para evitar que novos desastres ocorram. O número de pessoas desaparecidas é assustador. Além das vidas humanas, quantos animais e plantas pereceram? Que impactos socioambientais teremos? O rompimento da barragem é causado pela intervenção humana no ambiente natural. Há 3 anos, um desastre semelhante aconteceu em Mariana, Minas Gerais. Que consequências tiramos destes dramas? Quanto vale a vida de pessoas? Quanto vale a vida de animais? Quanto vale a vida das plantas? Quanto vale o ambiente em que vivemos? É necessário apurar responsabilidades, julgar e punir adequadamente. É necessário criar mecanismos para fiscalizar e garantir segurança. É necessário também reafirmar o nosso compromisso com a vida e o cuidado com a criação de Deus. Tenho acompanhado, meu querido Soriano, este drama, essa catástrofe, uma catástrofe seguida da outra. Responsabilidade do ser humano. Posso afirmar, sem medo de errar, que tudo começou com um processo desenfreado de privatização. O governo Fernando Henrique, ele partiu para privatizar de forma irresponsável, vendendo a riqueza nacional, o patrimônio nacional, muito barato, preço muito abaixo daquilo que seria dignificado, pelo menos de uma forma mais com certeza
responsável. Antes, quando a empresa era estatal, nunca aconteceu isto. Mas este país, pouco a pouco, está sendo vendido. E empresas estrangeiras, norte-americanas, europeias e de outras partes do mundo, vão fatiando este país, e existem aqueles vendedores da pátria, em nome de um Estado mínimo, e esse Estado mínimo, na verdade, é somente para tirar o poder das autoridades a fim de punir aquelas pessoas que causam danos à vida, danos à natureza, danos à dignidade do ser humano e também dos animais. Os animais têm dignidade. O projeto salvador de Deus, conforme está na carta de São Paulo, no capítulo 8, é que a salvação não é só para o ser humano, é para a natureza toda. É para toda a natureza. Diz São Paulo: para mim eu tenho por certo de que aquilo que há de mal, que é ruim, não é para comparar com a glória por vir, porque a ardente expectativa da criação aguarda a redenção de filhos de Deus. Portanto, toda a natureza, todos os animais, todas as coisas criadas, das maiores que giram no espaço sideral, as menores que vibram no átomo, são vidas que devem ser cuidadas e amparadas e respeitadas. Ô Moza, é interessante é que uns dias antes da Vale ter ocorrido isso em Brumadinho, o presidente eleito, né, que a gente sabe de que forma, né, porque o seu principal concorrente fora preso, fora impedido de disputar com ele. Ele não participou de nenhum debate do segundo turno, ninguém sabe, afinal de contas, quais são as ideias dele, e ele teria, e toda a nação é testemunha, dito que precisamos afrouxar a legislação, flexibilizar, o termo que ele usou ali para usar uma parábola, e hoje a gente não pode esquecer isso, porque enquanto ele fala que precisa se botar lá soldados, coitado dos soldados, coitado dos bombeiros, né, para procurar essa prioridade é salvar vidas, e isso na verdade você falava agora das vegetação que sucumbe, dos animais, dos nossos irmãos humanos, né? E os que virão também a sofrer as consequências. Hoje eu vi que em Pará de Minas, estado de emergência, porque a água está contaminada do rio Paraupeba, e isso vai chegar a Belo Horizonte, cidade de milhões de pessoas, né? Aliás, Brumadinho é praticamente grande área ali de Belo Horizonte, colado, né, no município. Então, as consequências disso, os prejuízos não são somente esses agora, a gente contabilizados, né? O que virá pela frente disso aí. Lembrando que a Vale era lucrativa, a maior mineradora do mundo, né? Nada justificava ser vendida, mas hoje nós temos Fernando Henrique, que tem Instituto Fernando Henrique, tem apartamento em Paris, apartamento em Nova York, tem gado, tem terras a perder de vista, e esse homem não é chamado, né, a responsabilidade. Ele, o seu governo e outros mais, né? E eu nunca mais vi nenhum ministro. Esse ministro do meio ambiente é um homem processado também, foi também dessa área em São Paulo, né? Que já tem condenação. Então, para onde vamos, né? Pois é. Eu queria já, ato contínuo, Moza, você que é um jurista também, uma pequena abordagem sua sobre a chamada nova lei penal também que se anuncia. Sim.
Nós que já somos o país talvez mais assim, do ponto de vista de violência no mundo, mais classificado pessimamente. Aqui se mata mais do que na guerra da Síria, Afeganistão. Meu amigo Soriano, antes de tocar nesse ponto, eu queria dizer que esse país é um paraíso das multinacionais. Primeiro, encontram mão de obra barata. Né? A legislação cada vez mais deixa o pobre desprovido dos seus mais elementares direitos. A CLT, uma grande conquista popular, foi jogada no lixo. Então tem mão de obra barata para grandes empresas multinacionais. Você tem uma legislação que favorece essas grandes empresas. Por exemplo, ouvindo os debates sobre o acontecido trágico em Brumadinho, né? Havia um projeto-lei no governo Temer apresentado para cobrar como multa para alguns acidentes possíveis 30 milhões de reais. Né? Ora, alguns deputados fazendo lobby com essas mineradoras que no fundo ajudaram a manter essa desordem que está estabelecida e imposta a todo o povo brasileiro, eles de forma irresponsável foram empurrando com a barriga, não aprovaram essas leis. Então o Brumadinho, né, a Vale vai pagar apenas 3 milhões e pouco. Né? Prometeram pagar, colocaram na imprensa, na mídia, 100 mil reais para cada família. Já esqueceram, as famílias estão cobrando isso, ninguém recebeu. Eles afirmaram lá que tinham doado, mas numa assembleia foi perguntada à população que estava reunida em assembleia, ninguém ali tinha recebido nada. E Mariana fazem 3 anos, Mariana, ninguém também recebeu. 3 anos e tudo vai ficando no esquecimento. Né? Ou seja, numa sociedade dividida em classe, o direito é o direito da classe dominante. O direito é o direito daqueles que mandam. O direito, esse direito codificado, fundamentado no chamado positivismo jurídico, tendo um grande mentor intelectual, um austríaco chamado Hans Kelsen. O Hans Kelsen dizia que achava o nazismo um horror. Porém, o nazismo tinha um governo eleito pelo povo, né? Portanto, as forças nazistas foram eleitas pelo povo em princípio. Né? Tinha um legislativo que falava pelo povo e um judiciário que legislava para o povo. Portanto, ele dizia, o nazismo é legítimo. É um grande absurdo. Portanto, as nossas leis positivadas, sobretudo em um judiciário de elite, comprometido com a elite, termina naquilo que alguém afirmava ter sido uma frase de Rui Barbosa. Eu não posso dizer que é do Rui Barbosa, né? Não sei a fonte onde isso está escrito, mas posso afirmar que nem tudo o que Rui Barbosa disse está escrito. Mas Rui Barbosa
é atribuída a ele esta frase: a maior ditadura é a ditadura do judiciário. Contra ela, você não tem a quem recorrer. Então você veja um poder judiciário completamente comprometido com as forças opressoras desse país, desde o tempo do Brasil colônia, desde o tempo do Brasil império, desde o tempo do Brasil república, república velha, república nova e república atualíssima. Sempre a classe dominante é que vem ditando as leis e fazendo as leis. Evidentemente, o poder popular teve grandes espaços e grandes conquistas, mas nesse país nós não conseguimos chegar nem a uma social-democracia, porque um governo social-democrata nesse país cairá. Os fazendeiros, o agronegócio, o latifúndio, os empresários vão derrubar. Eles não suportam nem o cheiro de uma social-democracia. Tem que ser uma coisa de direita, mas de direita é pouco. Tem que ser de extrema direita. De extrema direita. E o povo vai sendo manipulado e usado. Nós temos a lamentar que no atual governo, não é, grande parte da população pobre, da população, grande parte das chamadas minorias, votou no atual presidente. Isto explica-se, como dizia Franz Fanon e também o Paulo Freire, o opressor consegue se introjetar na alma do oprimido e transforma o oprimido também no opressor. Então nós temos pobres que também são opressores. Lamentamos. Portanto, a gente requer uma sociedade nova, onde a boca que se abra pela primeira vez encontre um peito farto e os cuidados da ciência. Este é o mundo novo com o qual nós sonhamos. Moza, eu queria que você também, nesses minutos que restam, né, você que é professor de Direito, falasse para a gente um pouco. É bem verdade que não está muito claro, não se colocou o projeto totalmente aí ao conhecimento público do ex-juiz Moro, que pela primeira vez na história da humanidade um juiz sai de juiz para ir para o executivo como ministro que ele é hoje da Justiça. Nova lei penal. Esta nova lei penal, apresentada pelo ministro Moro. Primeiramente, o ministro Moro se desmascarou. Ele se apresentava e passava a imagem para a população como um paladino da justiça, como um grande justiceiro. O mesmo tipo do Collor, que era o caçador de marajás, era um grande justiceiro. E esse justiceiro, uma vez aceitando o cargo de ministro da Justiça do governo Bolsonaro, ficou claro para todo mundo, para toda a população, que a prisão, o julgamento de Lula foi um julgamento político. Foi um julgamento político. Ele, usando e batendo o martelo, apenou Lula com 9 anos e alguns meses.
Lula, através dos seus representantes legais, recorreu ao tribunal em Porto Alegre, que aumentou a pena para 12 anos e um mês. 12 anos e um mês. Por que não 12 anos e 9 meses? Por que não 13 anos? Por que não 11 anos? 12 anos e um mês. 12 mais 1 igual a 13. 13 o número do PT. Não conseguiram nem disfarçar. 12 anos e um mês. Com um calhamaço de papéis estudados, claramente demonstrando de que eles tiveram contato um com o outro para a determinação da pena. E sobre esta lei penal, existe muita coisa a ser colocada, que na verdade é uma aberração jurídica, fere completamente os princípios basilares do direito penal, apenas para ser coerente com o projeto anterior, liberação das armas, liberação de arma para toda gente. Então o projeto anterior do governo era vamos liberar da arma para todo mundo, liberação das armas. E logo em seguida você pode matar à vontade. Liberação das armas, você pode matar à vontade. Então no princípio da legítima defesa, ele vai colocar, você pode recorrer à antijuricidade por susto. Você tem um susto, vai caminhando na rua, vê um amigo, você vai dar um abraço no amigo, ele se assusta, ele dá um tiro, portanto, você está... É legítima defesa, você dá um tiro, né? E assim por diante. Na verdade, não temos mais tempo para aprofundar o assunto, mas na verdade, uma aberração jurídica que ele quer impor através do Congresso nas nossas goelas, esmagando cada vez mais o princípio fundamental do direito. Até porque, eu digo para vocês que no direito positivo, tudo está subjugado à lei, mas nem sempre aquilo que é legal é justo. Existe uma grande diferença entre justiça e lei. Você pode matar alguém de forma completamente legal. Você pode destruir alguém de forma legal. Moza, muito obrigado. Agradecemos a você que nos assistiu e nós estamos aqui, os canais, as nossas lentes estão abertas, nossas câmeras, viu? E voltaremos a aprofundar esse papo assim. TV Comunitária, canal 6 da NET, transmitindo também online, tvcerrio.org.br. Núcleo Educação e Cultura, agradecendo Moza Noronha. Obrigado, senhor. Maravilha. Obrigado ao espectador e ouvinte desta TV comunitária. Obrigado.